Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. E o nosso tema de hoje é a DS, a dominação e a submissão eróticas. Nas semanas passadas, nós apresentamos o conceito de BDSM, falamos o que são tops, bottoms e switchers, falamos o que é SSC e discutimos um pouco sobre bondage e disciplina. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre dominação e submissão. Eu tenho sempre falado que todas as partes do BDSM envolvem a erotização de certos conceitos. Nesse caso, dominação e submissão são os dois lados da erotização do poder explícito. Diferente do bondage e da disciplina, que tem as suas atividades, em geral, encerradas dentro de um determinado espaço de tempo, as relações de dominação e submissão elas costumam acontecer em intervalos de tempo muito maiores. A gente chama de sessão um intervalo curto de tempo no qual se faz uma prática BDSM. Dessa forma, as relações de dominação e submissão, elas, em geral, não estão limitadas a uma sessão, mas elas têm a duração de um relacionamento. Habitualmente, o nome que se dá a essas relações são relações DS, e é assim que eu vou me referir a elas. As DS são a forma mais abstrata de erotização de conceitos. E é por isso que as DS precisam se valer de técnicas do bondage, da disciplina e mesmo do sadismo e do masoquismo como parte do seu conjunto de práticas. Mas é importante a gente entender que, diferente das outras, na DS o foco não são as práticas, mas, na verdade, essas práticas elas são simplesmente utilizadas como formas de demonstração de poder. Outra coisa que é comum a gente imaginar é que a fantasia da dominação seja uma fantasia tipicamente masculina. Mas um estudo feito no ano de 2015 mostra dados interessantes. Ele mostrou que 64,6% das mulheres e 53,3% dos homens fantasiam serem dominados sexualmente. E 59,6% dos homens e 46,7% das mulheres fantasiam em dominar eroticamente o parceiro. O que nos dá uma diferença não muito grande, mas certamente estatisticamente significativa em favor do desejo das mulheres pelos jogos de DS. Uma confusão que se faz quando se pensa nas relações DS é supor que o papel do dominante é simplesmente de ser servido e o papel do dominado é simplesmente de servir. Mas é muito mais do que isso. O papel do dominante em uma relação DS é principalmente o papel de liderar. E como em qualquer liderança, existem bons líderes e maus líderes. E é a responsabilidade do dominante numa relação DS ser o melhor líder que ele seja capaz. Assim, é responsabilidade do dominante tomar as decisões, arcar com as consequências dessas decisões, tomar as atitudes necessárias para corrigir essas decisões quando elas forem tomadas de maneira errada, irresponsável ou simplesmente quando elas não derem certo. É responsabilidade do dominante cuidar dos dominados, cuidar daqueles que ele está liderando. É responsabilidade ainda do dominante fazer com que os seus dominados se sintam seguros e acolhidos.
E qual que é o papel dos dominados? O papel dos dominados é, em primeiro lugar, obedecer o dominante, exercer a sua própria personalidade dentro dos limites estabelecidos pelo dominante. Sim, servir e tornar essa relação o mais agradável e o mais interessante possível. Ainda pelo fato das relações DS envolverem o conceito muito abstrato de poder, elas têm a necessidade de adotarem metáforas de poder. Essas metáforas, elas têm por objetivo emprestar para essas relações comportamentos e maneirismos que permitam explicitar verdadeiramente essa estrutura de poder. Entre essas metáforas, eu vou citar 3 que são as mais comumente encontradas dentro dos ambientes BDSMistas. A primeira é a metáfora monárquica ou medievalista, onde se adotam modelos inspirados nas histórias medievais ou nas histórias dos períodos absolutistas monárquicos. Pessoas que utilizam essas metáforas habitualmente utilizam termos como lorde, marquês, rei, rainha, súdito. Existe um segundo conjunto de metáforas que é inspirada numa série de livros de ficção chamada As Crônicas da Contraterra. A esse grupo se dá o nome de Goreanos. Um terceiro grupo muito importante são os grupos que utilizam as metáforas militares. Eles são mais frequentes dentro da comunidade gay BDSMista. Nessa metáfora se utilizam figuras como sargentos, generais, marechais e soldados, fazendo os papéis de top e bottom. Em todos os casos, o objetivo é sempre o mesmo, é se aproveitar dos maneirismos que estão associados a essas diversas formas para trazer algum tipo de realidade, de materialidade para uma relação que de outra forma seria muito abstrata. O nome que se dá a esses maneirismos, a esse linguajar, a esses procedimentos é liturgia. Esse termo é a versão brasileira do termo em inglês protocol, que é utilizado com esse mesmo fim. É o conjunto de rituais, de linguajar e de maneirismos utilizados para dar materialidade às relações de poder em qualquer relação BDSM. Finalmente, cabe lembrar que as DSs são sempre relações entre adultos que estão consentindo em viver essa experiência. Ela não é sexista, uma vez que tanto homens como mulheres podem exercer quaisquer dos papéis, tanto top quanto bottom, bastando para isso escolher as metáforas mais adequadas. Ela não é abusiva, uma vez que qualquer um pode sair dessa relação a qualquer momento, bastando para isso dizer que não quer mais participar dessa relação, sem temer nenhum tipo de represália por isso. E se não for assim, não é BDSM. No próximo vídeo, nós vamos falar do sadismo e do masoquismo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar e se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, por favor, não esqueça de compartilhá-lo. Até a próxima!